E aí a gente já começa. Então vamos lá, meninas. Meninas, porque só tem vocês ainda, né? Por enquanto, vamos ver se o Yuri chega e o Peter, né? Uhum. Então vamos. Matéria nova, vamos começar aí o nosso bimestre, com a graça de Deus, que a gente tenha aí um bimestre abençoado, que dê tudo certo, que a gente continue com o mesmo empenho, com a mesma motivação que a gente chegou até aqui e que já já a gente vai estar junto de novo, né? Então, assim, enquanto a gente não está junto, vamos aí aproveitar os meios de comunicação que a gente tem para a gente continuar empenhado aí no nosso estudo. Quero que vocês continuem contando comigo. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar a qualquer momento. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Quero deixar isso bem claro para vocês. Ai, gente, eu não estou entendendo química direito, tá difícil. Não, calma aí, eu vou chamar a professora Cristiane, que ela vai me ajudar. Combinados? Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Começando com a matéria nova. A gente parou em modelos atômicos. E aí, vocês estão lembradas do modelo atômico atual? Alguém poderia me dizer, o modelo atômico atual, como que seria? Lembram ou não? Não? Não. Então, vamos lá. Modelo atômico atual, ele é composto por quê? Todo átomo, ele vai possuir o seu núcleo. O núcleo, ele é composto por prótons e nêutrons e os elétrons na eletrosfera. Então, quando a gente fala de um átomo, a massa do átomo ela está concentrada no núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. E os elétrons na eletrosfera. Fiquem tranquilas que mais à frente, na nossa próxima aula, eu vou fazer uma revisão de modelos atômicos aí para deixar tudo muito claro para a gente. Mas por que eu estou começando a falar de átomo? Porque como nós temos um conjunto de átomos, é o que compõe um elemento químico. E por que falar do elemento químico? Porque nós hoje, a proposta é conhecer a tabela periódica, identificar esses elementos químicos na tabela periódica. E para isso, eu preciso saber que, num determinado elemento químico, o que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico, seu número de prótons, e quando o átomo ele é neutro, o número de prótons sempre será igual ao número de elétrons. Então, quando eu tenho um átomo neutro de um elemento químico característico, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Quem não entender nada pode me interromper, tá? Vamos conversar aqui, vamos trocar informações. Não deixa eu falando sozinha, não. Tá certo, meninos? Tá. A Mandinha chegou aí depois. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. A gente tem que seguir 3 regras quando a gente fala de distribuição eletrônica. O que significa essa distribuição eletrônica? É a quantidade de elétrons que um determinado elemento possui. Então, as configurações eletrônicas, elas nos dizem em quais orbitais os elétrons de um determinado elemento estão localizados. E aí a gente segue 3 regras.
Primeira regra, os orbitais eles sempre serão preenchidos em ordem crescente de camadas, que é o que a gente vai definir como N. 2 elétrons com o mesmo spin não podem ocupar o mesmo orbital. O que significa esse spin? É o direcionamento que o elétron está. A gente pode colocar os elétrons para cima, vocês vão ver mais à frente, ou para baixo. Mas primeiro a gente vai falar das regras. E por último, a última regra é que os elétrons preenchem cada orbital isoladamente antes de qualquer um orbital receber um segundo elétron. Então, por exemplo... Não, vamos continuar, depois eu dou os exemplos. Esse diagrama, vocês já conhecem esse diagrama de Linus Pauling? Uhum. Conhecem? Eu já. Fernando? Sim, né? Então, o que determina para mim esse diagrama de Linus Pauling? É a distribuição eletrônica, é a distribuição dos elétrons ali nos seus níveis e subníveis de energia. Então, a gente sempre segue essa ordem de energia, que é o que a gente determina como ordem crescente de energia. Então, a gente começa aí com 1s2, depois a gente passa lá para 2s2, em seguida 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, em seguida 3d10, 4p6, 5s2. Isso aí, aonde que termina esse diagrama? Esse diagrama ele vai ser característico para cada elemento químico. Cada elemento químico vai ter a sua distribuição eletrônica. E como que ela é efetuada? Vai depender pela quantidade de elétrons que o meu elemento possui. E essa quantidade de elétrons, ela está diretamente relacionada com o quê? Com a quantidade de prótons do meu dado elemento, que é a identidade do elemento químico. Exemplo, tá aí, ó, o lítio. Eu tenho lítio, que ele possui número atômico igual a 3. Isso significa que ele tem 3 prótons, que vai ser igual a 3 elétrons. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica para o lítio, eu tenho que fazer para o quantitativo de 3 elétrons. Então, fazendo aí, ó, eu vou ficar com o quê? 1s2. Então, ó, já contabilizei 2 elétrons. E em seguida, o 2s, que vai ser igual a 1. Contabilizando aí, ó, 2 mais 1, 3 elétrons no total. Até aqui, tudo bem? Ou não? Tudo bem. Todo mundo está entendendo? Sim? Uhum. Perfeito. Então, ó, a gente vai fazer aí a distribuição eletrônica para o berílio, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para o neônio, sódio, magnésio, argônio, para todos os elementos da tabela periódica. E aí, aonde eu quero chegar com esse assunto de distribuição eletrônica? Que se vocês repararem, olha o lítio. Como que terminou a distribuição eletrônica do lítio? Com 2s, 1. Esse 1 está indicando o quê? Que o lítio ele está localizado na família 1 da tabela periódica. Reparem o sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse 1 também está indicando o quê? Que o sódio está localizado na família 1 da tabela periódica. Ah, mas Cristiane, e esse 2 que vem antes do S? O número grande está indicando o período que o elemento está localizado na tabela periódica.
Então, conferem aqui comigo, aqui no quadro. Ó. Quando eu tenho, por exemplo, a terminação 2S1, estão enxergando o quadro? Legal? Tá dando para ver? Mais ou menos. Tá claro, né? Vê agora. É porque quando tá compartilhando a tela, a sua câmera fica pequena. Ah, entendi. Então, É ó. só clicar. É só clicar nela que aparece maior. Ah, tá. Ah, apareceu. Quando eu informo esse 2S1, esse 2 está me indicando o período que o elemento se encontra na tabela periódica e esse umzinho do elétron indica a família do elemento na tabela periódica. Então, a partir da distribuição eletrônica, que é o que a gente denomina como último, como camada de valência, a camada de valência, que é esse 2S1, indica para mim o quê? A localização do elemento na tabela periódica. Deu para entender? Deu. Sim? Uhum. Então, aí nós temos outros exemplos. Ó, olha o berílio. Se eu perguntar para vocês assim, ó, o berílio, ele estaria em qual família? Que é o BE. Em qual família? Berílio está aí, ó, 1S2, 2S2. Seria qual família? Lembrem, o número menorzinho é a família. Então, ele estaria em qual família? Quarto. Qual? Quarto. Quarto. Não. Não. Na 2. Ah, eu vi o número Na tudo errado. 2. Na 2, a gente sempre olha o último, tá? Então, ele estaria na família 2. Em qual período? Segundo período também, porque é 2S2. Olha o magnésio. Em qual família? 2. 2. Em qual período? Terceiro. Perfeito, muito bem. Agora, reparem uma diferença. O neônio, embaixo do berílio, ele estaria em qual família? O neônio, vou fazer aqui no quadro. Ele estaria na família 8. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim, ué, Cristiane, mas por que? Não acaba na 6? Não. Por que não? Porque ele se encontra no segundo período, que é a segunda camada. E aqui, é apenas esse que está no segundo período? Não. Porque tem o 2S antes. Então, a gente vai ter que somar ó, o 6 com os 2 elétrons anteriormente, que dá um total de 8 elétrons. Isso indica que ele é da família 8A ou 18, que é o que a gente vai ver mais à frente. Deu para entender? Então, da família 8. Mas, fala. Por exemplo, assim, quando, vamos supor, termina no 3, mas antes tem um outro número e também teve o 3 já. Eu somo mesmo assim ou não? Soma mesmo assim. Você sempre tem que identificar o último. Por exemplo, olha, vamos ver o magnésio. O magnésio terminou com 3S2, mas só é o único 3 que tem. Então, ele é da família 2. Quando a gente observar o argônio, olha o argônio, termina em 3P6.
Mas existe algum outro 3 anteriormente, que é o nível 3? Existe, Sim. não existe? O 3S2. Então, argônio é de qual família? Também dá 8A. 8. Então, ó, a gente tem que contabilizar os elétrons que forem o quê? Da última camada, do nível mais energético, que é o último nível. Deu para entender? Sim? Uhum. Perfeito. Por que isso, então? Então, o diagrama de Linus-Pauling, ele foi utilizado para a gente fazer a distribuição eletrônica e, a partir daí, a gente organizar esses elementos aí na tabela periódica. Organizar como? Em que cada família possua os elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, a gente fala aí da organização da tabela periódica. Então, quando a gente vai estudar essa organização, nós temos que saber o quê? A tabela atual ela é constituída por 18 famílias. Cada uma delas agrupa elementos com propriedades químicas semelhantes devido ao fato de apresentarem a mesma configuração eletrônica da camada de valência. Então, exemplo, família 1 ou 1A, como era nomeado antigamente. Hoje, essa nomeação A ela é pouco utilizada, ainda utiliza-se, mas geralmente a gente só fala família 1, que é a nomenclatura atual. Então, a família 1 ou A são todos os elementos que vão apresentar um elétron aí na camada de valência, que é a mais externa. Então, exemplo, eu tenho lá o lítio. Eu começo até com hidrogênio, na verdade, que tem um número atômico igual a 1. Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar como? 1s1. Então, tá lá ele lá na família 1. Em seguida, o lítio, número atômico igual a 3. Aí vai ficar o quê? 1s2, 2s1 também. Olha 1 aí, ó. Esse 1 significa que ele está lá na família 1. Em qual período? Segundo. Perfeito. Depois vem quem? O sódio. Então, olha lá o sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Família 1 e qual período? Terceiro. Então, todos... terceiro período, isso aí. Então, todos os elementos da família 1 vai terminar com qual distribuição eletrônica? S1. Ficou claro? Sim. Então, tá aí, ó. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, como que foi feita essa organização? Linhas na horizontal, a gente denomina como períodos. Linhas na vertical, são as famílias ou grupos. Então, quando a gente diz que como que foi organizados os elementos na mesma família, já vimos que eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Quais? Terminam com a mesma distribuição eletrônica, com a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. E no período? Como que eles foram organizados no mesmo período? Por ordem crescente de número atômico. Então, por exemplo, pulei lá para frente. Se vocês observarem, olha a família 1. Ó, 1s1, lá o hidrogênio lá em cima. Depois vem o lítio, 2s1.
Depois o sódio, 3S1. Potássio, 4S1. Olha o Franço lá embaixo, 7S1. Deu para entender? Olha o berílio, família 2A. Termina com o quê? 2S2. Olha o S2 agora, porque é da 2A. Aí olha o magnésio, o S2. Olha o cálcio, o S2. Olha o estrôncio, S2. Olha o rádio lá embaixo, S2. Tudo bem? Aí vamos lá na família 6A ou 16. Ó, já termina como? 2S2, 2P, 4. 4 elétrons mais 2 dá um total de quê? De 6. Por isso que eles estão localizados lá na família 6A. Conseguiram ver? Sim. Sim? Tá, isso é organização por família. E no mesmo período, se a gente observar, é em ordem crescente. Aumenta sempre do quê? Da esquerda para a direita. Olhem aí, ó. Começa com o hidrogênio, que vai 1. Depois vai lá para o hélio do lado direito, lá, que tem número atômico igual a 2. Aí a gente volta lá para o lado esquerdo. Aí vem o 3 do lado do 3. Vem o quê? O 4 em seguida. Mais para a direita. O boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9. Deu para entender, então, a ordem crescente de número atômico? Sempre em ordem crescente. Então, se eu perguntar aqui agora para vocês, eu quero um elemento químico com número atômico igual a 19. Fica mais fácil achar. Vocês vão lá, ó. Bom, o terceiro período começa no 11, o quarto período aqui, ó, 19. Potássio. Sim? Continuando, então. Esses elementos localizados aí na tabela periódica, eles também, essas famílias, quer dizer, elas também possuem nomes particulares, nomes específicos, que é importante que a gente conheça. E que nomes são esses? A gente denomina família 1A ou família 1, que é aquela que termina com um elétron na camada de valência. A gente chama de metais alcalinos. Família 2A ou 2, que vai terminar com 2 elétrons na camada de valência. Como que a gente vai denominar? Metais alcalinos terrosos. Em seguida, família 3 ou 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. São os nomes específicos de cada família. Temos os calcogênios, que é na família 6A ou 16, que são aqueles que terminam com 6 elétrons na camada de valência. Os halogênios na família 7A e, por último, os gases nobres. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, continuando. Nós também temos 2 tipos de classificação, que é o que a gente denomina como elementos representativos e elementos de transição. Que classificações são essas? Os elementos representativos vai ser aqueles elementos em que a distribuição eletrônica, que são aqueles da camada de valência, vão terminar com os subníveis S ou P, que são esses que a gente acabou de ver, que a gente também denomina como a família A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. São os elementos representativos. Por que isso? Porque nós temos também os elementos da família B,
que estão localizados na parte central da tabela periódica. Esses elementos a gente denomina como elementos de transição, que são a terminação, são todos com o subnível D. Então, tá aqui, ó. Se eu olhar para a tabela periódica, nós temos o bloco azul, são os elementos representativos do bloco S, que são nomes. O bloco rosa são os elementos representativos do bloco P. Esse bloco alaranjado é o que a gente chama de metais de transição. Porém, os metais de transição se subdividem em dois: metais de transição interna e metais de transição externa. O de transição interna e externa são porque terminam com subníveis D e subníveis F, que é esses que estão abaixo, que estão inseridos dentro do bloco B, que é o que a gente denomina como série dos lantanídeos e séries dos actinídeos. Caramba, Cristiane, um monte de informação, um monte de nome. Calma, gente, calma, meninas, porque a gente vai estudando e com os treinos a gente vai se habituando a essa nomenclatura. E faltam 10 minutos. Se tombar, porque o Zoom ele dura 40 minutos, vocês voltam? Só para a gente finalizar? Dá para vocês voltarem? Sim. Sim, só que onde que você vai botar o link? É o mesmo. Você entra no mesmo. Ah, é o mesmo? É. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Se tombar, pegar a gente de surpresa. Então, continuando. Então, tá aí a nossa tabela periódica. É importante que saibamos o nome dos elementos químicos, o símbolo. Ai, Cristiane, eu vou ter que decorar a tabela periódica toda? Não, calma. Calma que a gente vai estudando ela aos poucos e vamos nos familiarizando com os nomes dos elementos e os seus respectivos símbolos, tá? Não fiquem preocupados. Então, está aí a tabela atômica atual. E aí a gente começa, né, a classificar aí, os elementos químicos. Então, por exemplo, o primeiro elemento químico descoberto para nível de conhecimento foi o fósforo. Tá aí, tá? O símbolo dele é P. As modificações mais recentes da tabela periódica é que agora a gente utiliza a numeração das famílias de 1 a 18 lá em cima, tá? Como vocês podem ver. Não tem mais essa nomeação família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 12B. Ainda existem questões que utilizam, né? Mas a convenção aí mais atual é a numeração de 1 a 18. 1 metais alcalinos, 18 gases nobres. Os nomes continuam os mesmos, tá certo? Então, tá aí, ó, para a gente dar uma relembrada nos nomes. Então, nós temos aí metais alcalinos, alcalinos terrosos, grupo 13 do boro, 14, grupo do carbono, 15, grupo do nitrogênio, 16, calcogênios, 17, halogênios e o último, gases nobres. E de 3 a 12 são os elementos de transição. Não tem nome específico para as famílias. Dúvida, meninas? Até agora? Vocês estão quietinhas, hein? Tá fácil? Tá médio? Tá médio. Tá médio. Então, vamos lá.
E temos as classificações. Nós temos os grupos na tabela periódica de metais. Quem são os metais? São aqueles elementos que são bons condutores de corrente elétrica e calor. Eles possuem brilho metálico, são dúcteis, possuem elevadas temperaturas de fusão e são maleáveis. Olha só, quando eu falo essa propriedade química, dúcteis ou ductibilidade, é a capacidade em formar lâminas. Por exemplo, alumínio. Agora, quando eu falo que o metal ele é maleável, eu estou falando de uma característica que é a capacidade em formar fios. Exemplos, o cobre, né? Fios de cobre, que são condutores aí de corrente elétrica, utilizado na nossa fiação elétrica aí na nossa residência, nas ruas e tudo mais. Temos os metais alcalinos terrosos, que correspondem aí a 4% da crosta terrestre, sendo o cálcio e o magnésio os mais abundantes, para efeito de curiosidade, tá? A gente não precisa ficar assim preocupado com essa questão da porcentagem, não. Então, por exemplo, o magnésio ele é facilmente moldável e é utilizado na fabricação de ligas metálicas. Temos também os não metais, que no estado sólido nós temos o iodo, enxofre, fósforo e carbono. Temos no estado gasoso o nitrogênio, oxigênio e flúor, com exceção aí do bromo, que é um metal que é um não metal que é líquido. Os não metais, diferentemente dos metais, eles não apresentam brilho e não conduzem calor e eletricidade. Temos também os gases nobres, que pelo próprio nome, né, nobre, eles são raros, eles dificilmente vão se combinar com outros elementos. Eles possuem a sua camada eletrônica estável. A única exceção é o hélio, que fica estável diferentemente dos demais gases nobres. Enquanto todos os gases nobres seguem a regra do octeto, ficam estáveis com 8 elétrons, o hélio é o único que fica estável com 2 elétrons. Temos aí o hidrogênio, que é um caso particular, é um elemento atípico, pois ele possui a propriedade de se combinar com metais, ametais e semimetais. E nas condições ambientes, ele é um gás extremamente inflamável. Aí eu coloquei alguns exemplos de elementos essenciais à vida. Dos 90 elementos naturais, 25 são essenciais aí no organismo vivo. Eu até perguntei isso a vocês um dia no fórum, né? Que é o cálcio, carbono, flúor, são os elementos naturais. E estudos dizem, né, que com a descoberta aí de novos elementos, a tabela periódica ela pode adotar um novo visual. Pode, ainda não foi definido como novo visual, mas eu coloquei aí para a gente conhecer. Já pensou, meninas? Olha aí o novo visual da tabela periódica. Nossa! Ainda bem que nem tá confuso. Ainda bem que não tem nada definido. Porque aí está querendo, né? Por isso que ele vem estudando a abundância de determinados elementos nos planetas. Enfim, não é o caso ainda. Então, ó, nós temos aí 118 elementos na tabela periódica. O último descoberto foi o Copérnico, que tem o número atômico aí 112,
Isso em 2010. A gente ainda não tem dados ainda mais atuais. Tá? Esse aí é o nosso último elemento aí que a tabela periódica ganhou. E a gente termina aí a nossa apresentação. Deu tempo. Vamos lá, dúvidas? Não? Então, ó, vocês têm uma tarefinha para fazer para casa, que são os exercícios que eu coloquei lá no nosso planejamento de aula. E aí a gente corrige na nossa próxima aula. E para quem chegou agora, definimos então 11h30 a partir de terça-feira? Vai ficar melhor? Amanda, que chegou por último, tá bom? Oi. 3h30? 11h30. É. Tá bom. Então tá. Qualquer dúvida, qualquer impedimento, gente, entre em contato comigo, manda mensagem para mim, tá? Que eu tô à disposição de vocês. Correto? Ok? Ok. Mais alguma observação vocês querem fazer? Não. Não. Não? Então, ó, bons estudos para vocês. Até semana que vem. Tá? Fiquem com Deus. E semana que vem